pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Isis Beatriz e hoje vamos fazer um tour pelos meus livros. Vou primeiro fazer esse vídeo aqui e vou fazer uma parte 2 de livros que ainda não estão comigo, que eu tenho, mas não estão aqui agora. Então primeiro vamos começar pelos que eu tenho aqui. Eu tenho um gosto bem eclético, então tenho um pouco de tudo. Cada hora eu leio um livro diferente, mas eu vou começar mostrando aqui alguns para vocês, um por um. Primeiramente, eu tenho esse aqui, que é dos Três Mosqueteiros. Eu demorei um pouco para ler ele. Eu li por alguns meses, depois eu parei e depois eu continuei e consegui terminar ele, porque ele é muito grande. Ó, essa aqui é a versão de bolso de luxo, Alexandre Dumas. Ó, ele tem cerca de 788 páginas. Aqui eu também tenho 48 Leis do Poder. Ele é bem famoso. Esse aqui eu ganhei de presente. Eu ainda tô lendo, tô no início, porque ele também é muito extenso. Ó, já fiz algumas marcações das coisas que eu achei mais importantes. E ele é muito interessante. Ele vem trazendo muitas referências a filósofos, pessoas importantes. Como até fala sobre o Tesla, sobre Albert Einstein. Aqui é o livro da história, eu tenho vídeo no canal com ele. E eu acho ele um dos livros mais lindos que eu tenho, gente. Olha isso, essa capa, cheia de referências. E é um livro muito lindo, gente. Ó. Ele vem cheio de imagens, de mapas mentais, é muito lindo. Aqui eu tenho alguns livros didáticos, são livros escolares, né, do ensino fundamental, que eu ganhei inclusive do meu irmão. Olha, gente, esse aqui eu comecei a ler, mas eu ainda não terminei. Esse aqui eu li todo com meu irmão, ajudando ele para poder fazer a prova. Gente, eu amei esse livro. Tipo assim, ele é um livro infantil, né, então a gente nem espera tanto, né, mas nossa, esse livro é muito bom. Manual da Menina Equilibrista, muito bom, gente. Esses outros aqui eu ainda não li, que é o Pequeno Samurai, aqui, e Além da Chuva, ainda não li. Tem também, gente, esse Atlas do Corpo Humano, ó. Gente, eu peguei ele na escola, inclusive, que eles deram, muito interessante. Fala sobre várias coisas, sistemas, do corpo humano mesmo. Agora eu vou passar para essa parte daqui. Eu tenho Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Na verdade é emprestado, eu comecei a ler anteontem, terminei ontem. Gente, é a primeira vez que eu entrei em contato com o livro dela. E eu amei demais, eu fiquei um pouco chocada com o final, mas eu amei demais. Aqui eu tenho O Mestre da Sensibilidade, Jesus, o maior especialista no território da emoção. Também é emprestado, gente, eu ainda vou começar a ler. Aqui eu tenho A Evolução da Literatura de Cordel. Eu tô no final dele. Eu comecei a ler, tô no final já. Vozes Livres, eu ainda não comecei a ler, que fala basicamente sobre mulheres negras no período da escravidão, depois que elas conseguiram ser libertas, né? E aí fala sobre a história delas. E é muito interessante porque são, acho que, umas 4 mulheres, e aí tem até as fotos delas aqui, ó, ou pinturas, né, dependendo da época. Muito lindo. E aí justamente na parte da foto ou pintura, a página é preta, é diferente do restante das páginas. É muito diferente, porque destaca, né? Também tem Quelé, A Voz da Cor. Esse eu também ainda não comecei a ler. Também fala, né, sobre a biografia de Clementina de Jesus e sobre os desafios que ela passou ao longo da vida dela sendo uma mulher negra. Aqui, Vasto Mundo. Esse aqui, no caso, é uma sequência de vários textos importantes, né, da literatura. Eu já comecei a ler também, mas eu parei. Tá até marcado aqui com o meu marca-páginas, ó, onde eu parei. Esse aqui, gente, eu confesso que ele não prometia nada, mas ele entregou tudo, gente. Nossa, esse livro eu ganhei da escola. Com Quantas Asas se faz um cachorro?
Tipo assim, você não dá nada olhando por ele, né? Mas, gente, assim, eu chorei muito lendo ele. Aqui, Um de Nós é o Próximo. É uma sequência, né, de 3 livros. Eu ainda não cheguei a ler os outros 2. Mas, tipo assim, eles são meio que independentes. Você não precisa de um para poder ler o outro e entender necessariamente o contexto dele, gente. Mas aqui, ó, ele é basicamente um jogo de verdade ou consequência num ambiente escolar, na vida real, assim, né? E ele tem um plot twist gigantesco. Eu também já gravei vídeo com ele no canal. Aqui, gente, eu tenho Imperfeitos. É um romance que eu comprei lá na Bienal, gente. E, tipo assim, eu já ouvia falar muito nesse livro, mas eu não fazia muita ideia sobre o que era. Agora, eu tenho Civilizações Perdidas, que eu também comprei na Bienal. E é muito interessante, muito interessante. Ele vem cheio de imagens. Eu já grifei ele quase todo, grifei quase tudo, ó. E da mesma editora eu tenho Segredos do Egito. Eu sou, assim, meio fissurada, né, pelo Egito. Eu gosto muito, muito de estudar sobre, ver vídeo e tudo. Aí eu resolvi comprar esse livro, que também comprei na Bienal. E, gente, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Pra quem gosta de estudar sobre, gosta da mitologia do Egito, eu super recomendo. Também comprei, junto com eles, na Bienal, o Grande Livro dos Símbolos. Ele fala sobre muitos símbolos diferentes, inclusive alguns símbolos que estão hoje no nosso dia a dia, como por exemplo o símbolo da medicina, e fala da história deles, porque que hoje eles são símbolos tão conhecidos, mas a gente muitas das vezes não conhece a história por trás deles. Então, assim, ele vem trazendo muitos símbolos diferentes. Também fala aqui sobre algumas línguas diferentes, runas, vários tipos de coisas assim, que às vezes a gente vê em filme, série. Gente, continuando, eu tenho aqui também Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Eu tô lendo, é o segundo livro dela que eu comecei a ler, depois de ler Orgulho e Preconceito. E eu parei ainda no início, eu confesso que não é um livro que me prendeu tanto assim, né? Que fala sobre a história de 2 irmãs. Uma coisa que eu gosto nessa capa é que aqui é uma menina e aqui é outra, tipo, representando as 2 irmãs. E elas são parecidas em alguns aspectos, mas uma é bem mais emocional que a outra tenta explicar as coisas pra irmã, que ela não pode ser assim, mas enfim, né? Ela é mais jovem, então é mais difícil de controlar ela. Aí aqui eu ainda tô na página 60. 60 de 303. Então ainda tem um longo percurso a caminhar. Eu tenho esse aqui, que é um livro cristão, da Lisa Bevery, sei lá como fala, que é Forte. É um livro de devocionais falando como uma mulher deve ser forte em Cristo. E fala sobre os tipos de virtude que esse tipo de mulher deve ter em Deus. Forte em Deus, forte em espírito. Aí aqui fala, cada parte, por exemplo, a parte 1, tudo bem ser forte, confiante em Cristo, nunca só, ouvida por Deus, nosso verdadeiro desejo, satisfeita, acalmada pelo amor, segura em Deus e aquece-se. Aí aqui tem a parte 2, também falando sobre vários outros contextos, como o poder da música, confiante e capaz, um coração saudável. Aí vai tendo, ó, forte em pureza, forte em verdade, vários tipos aqui de temas relacionados a como uma mulher deve ser forte em Cristo. Aqui, esse aqui é emprestado, eu tô lendo ainda, eu tô aqui. Eu tô na página 186, tá até marcado com o marca-página, de 267. E esse livro é muito bom. Ele tá basicamente falando e trazendo pra gente a verdade sobre o evangelho progressista, para quem não sabe, que é um evangelho bem diferente do que a gente tem contato de fato, que é o evangelho histórico, né, que vem trazendo realmente fatos e coisas que aconteceram. Esse aqui, ele já vai, assim, desvirtuando muito do nosso evangelho e trazendo várias pautas muito complicadas de serem abordadas hoje. Aqui, eu tenho Alice no País das Maravilhas. Eu amava ver o desenho e o filme quando eu era mais jovem. E aí,
eu ganhei também esse livro da escola. No caso, eles disponibilizaram vários livros que a gente podia escolher quais a gente ia querer levar para casa. Aí ele foi um dos que eu peguei. Esse é o livro 1, porque ainda tem o livro 2, que eu ainda não li, tá bom? Esse aqui é o Barânio, a Rainha de Sangue, que é uma história de fantasia. Maravilhosa, muito boa. Ó, olha essa capa, eu amo essa capa, gente. E tá todo marcado, olha isso, como vocês podem ver. Já tá cheio de marcações. Então, agora eu vou continuar por aqui. Esse livro eu ganhei de presente de aniversário, que é 1000 Beijos de Garoto, da minha tia, que é o livro favorito dela. E ele tá muito marcado, olha isso. Que lindo. Eu amo essa edição dele, é muito linda. E tem até aqui, ó, umas gotinhas que você passa a mão e é tipo em alto relevo, você consegue sentir a textura. Também no coração você consegue sentir. Muito lindo. Aqui eu tenho 2 dos 4 livros, 4, 5, de Divergente, que eu amo. Eu já vi os filmes, só não vi a série. E assim, é maravilhoso. Esse livro aqui, ele fala sobre, assim, um universo distópico, né? Em que basicamente a sociedade está dividindo em diversas partes. Qual que as pessoas mais têm habilidades com relação àquilo. Por exemplo, a amizade. Quão gentil uma pessoa é uma com a outra, ela tem essa habilidade de se conectar com os outros, de ter um amor um pelos outros. E também tem os divergentes, que no caso vai ser onde a nossa amiga e protagonista vai se encaixar, que é basicamente uma pessoa que não está ali dentro de apenas uma dessas partes em que a sociedade é dividida, mas em várias delas. E eles são caçados pelo governo, pelos mais poderosos, que no caso são os membros da erudição, que são os intelectuais, os mais inteligentes, cientistas, médicos, etc. E aí vai contar a história dela. Aqui, nesse aqui, ele também tá bem grifadinho, ó. E eu li ele muitas vezes, muitas vezes. Devo ter lido umas 5 vezes esse daqui. Esse outro eu já li 2, eu ganhei de aniversário, que é a continuação, é a parte 2 desse. Ainda tem outros livros também, mas aqui no caso esse é um Insurgente, ó. Que é o mesmo contexto, só que aqui vai falando o que os personagens estão enfrentando após a finalização do Divergente, do primeiro livro. Eu também comprei lá na Bienal Jack o Estripador, Pavor nas Ruas de Londres. Esse aqui eu comecei a ler, mas eu acabei parando. Eu tenho que retornar. Eu parei na página 52. Assim, eu achei o livro, particularmente, um pouco cansativo. Eu achei um pouco cansativo. Mas o bom é que ele traz muitos fatos históricos. Ele vai contando não só sobre o Jack Estripador, mas sobre o contexto. Só que por ele primeiro começar a contar todo sobre o contexto histórico, assim, eu comecei a achar um pouco chato, porque eu tinha comprado o livro querendo sobre o Jack Frost, sobre o Jack Estripador. Então, tipo assim, eu achei um pouco chato. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Esse aqui, gente, eu comecei a ler ontem, na verdade. Então eu ainda tô bem no início, mas ele parece ser muito bom. Eu já ouvi muita gente falando sobre ele, ó. E eu acho essa capa lindíssima, lindíssima. Ainda tô no início, tô aqui. Tô no capítulo 2, na verdade. Tô no capítulo 2, então tô no início. Mas, ó, também tem algumas páginas que trazem partes assim do globo. Então eu achei muito bonito. Aqui agora eu tenho 2 dos livros de Sherlock Holmes. Pretendo comprar os outros mais à frente para eu começar a ler, porque eu quero começar a ler na ordem, né? Eu tenho primeiro Sherlock Holmes Mais Aventuras, de Sherlock Holmes. Aqui. Muito lindo. Ó. Eu achei essas capas lindas. E aqui eu tenho O Vale do Medo, também do Sherlock Holmes. Aqui eu tenho Ansiedade por Alto Desempenho, né, que já é um livro mais
psicológico, digamos assim, né? Que ele foi escrito por uma psicóloga e ele é muito lindo, gente, nossa. Ele vem aqui, ó, trazendo várias informações, só que, tipo assim, ele vem abordando também com mapinhas mentais, vem fazendo perguntas para você mesmo poder responder, para você conseguir ser incluído, né, na história do livro. Isso prende muito a gente também, né, porque é algo que a gente acaba fazendo parte ali. E ó, tem também algumas partes que são assim, né, elas são destacadas por esses quadros, que chamam um pouco mais a atenção também, né. Eu comecei a ler ele, tô aqui no início também. Tô na página 26, 25. Agora, aqui, o primeiro livro da Jane Austen que eu disse, que eu li, que é Orgulho e Preconceito. Na época, eu tinha visto primeiro o filme, né? Só que como eu tinha visto o filme sem nunca ter lido o livro, eu não gostei tanto assim do filme na época, porque eu não estava acostumada com esse contexto histórico, assim. Mas depois que eu li o livro, eu fiquei apaixonada. Por quê? No início, eu achei o contexto, assim, um pouco mais, digamos, difícil de ler, porque por ser um livro histórico, né, ele trata muito das relações familiares, assim, contexto que já fica um pouco ali cansativo, pra mim. Mas, da metade do livro para o final, eu comecei a achar estupendo, maravilhoso. Aqui, ó, eu grifei ele todo de roxo, né, que é a cor do livro, pra poder combinar também. Aqui eu tenho o texto adaptado de Dom Quixote, que no caso é ele mais resumido, né? Porque o livro original é muito grande, mas eu quero ver se eu mais pra frente compro o original, porque eu não gosto de ficar só com um resumo, né, da história, eu gosto da história completa. Então aqui, ó, e também é muito bonito. Eu gosto porque nas páginas tem alguns... por exemplo, no início de cada capítulo tem desenho do moinho, né? Aqui já temos o Príncipe de Nicolau Maquiavel. Esse eu li todo, é muito bom, gente, muito bom. Eu gosto, né, de filosofia, eu tô tentando começar a ler. Aí eu fiz bastante anotações, grifei bastante. Muito bom, muito bom. Ele está basicamente aqui escrevendo o livro, né, para um príncipe, como ele deveria governar, como ele deve se manter no poder e dando várias dicas de como que ele faz isso. Eu tenho aqui A Garota do Lago, que também é emprestado. E assim, eu peguei ele porque ele é bem famoso, assim. Eu já vi várias pessoas falando sobre ele na internet, e aí eu resolvi pegar para poder ver sobre o que falava. Eu tenho até um livro parecido, que eu vou mostrar na segunda parte, e eu achei que poderia ser mais ou menos o mesmo contexto, mas eu tô achando bem diferente. Eu tô no início ainda, tô na página 68, né, que basicamente fala, até onde eu tô, sobre o assassinato de uma menina, e aí todo mundo tá tentando descobrir por que ela foi morta, porque ela era uma menina muito gentil, assim, né, ela fazendo faculdade de Direito, e aparentemente não teria ninguém para ter um motivo para matar ela, assim, do nada, uma menina tão jovem, mas vamos descobrir ao longo da leitura, porque eu ainda tô no início. Eu tenho aqui A República de Platão. Eu comecei a ler também esses dias. Eu já estava com ele há um bom tempo na estante, mas eu ainda não tinha começado a ler. E, gente, eu acho esse livro maravilhoso. Porque ele é muito lindo, muito lindo. Ó, você começa aqui, já tem aqui, ó, um mosaico. Mosaico romano da Academia de Platão. Já é muito bonito, né? Aí aqui, gente, tem o rosto, né? Aí vem a introdução, aí aqui já é o de Sócrates, porque o de antes era o de Platão. Aí eu já fiz algumas anotações do que eu comecei a ler, e eu gostei muito também porque veio aqui com até um marca-página, gente. Eu amo livro que vem com marca-página, muito bom. Aí vindo mais pra frente, eu ainda não cheguei, mas conforme você vai indo mais pra frente, começa a ter mais algumas imagens, né? Ó. Tem mais imagem pra frente, mas como eu ainda tô no inicinho, eu ainda não cheguei a ver. Tô muito ansiosa para poder ler também sobre a parte, né, da teoria, digamos assim, né, da caverna de Platão, porque eu já estudei sobre
e eu já vi vídeo também explicativo, que eu gosto bastante de ver, de filosofia, mas eu ainda não tinha o livro, aí eu comprei o livro. E aqui basicamente vem várias falas de Sócrates, Platão, os aprendizes assim, né, que estavam tentando aprender mais com Sócrates, e o Platão vai anotando tudo, né, como discípulo dele, porque Sócrates não tinha nenhum registro, ele não anotava nada, ele só falava, então Platão ia anotando tudo sobre Sócrates, então tudo que hoje a gente tem registro sobre ele foi através de Platão. Aqui tem 2 livros muito lindos que eu amo demais sobre mitologia. Esse aqui é Helena de Troia. Gente, eu quero muito comprar os outros livros desse autor porque eu acho muito lindo os livros dele e é sobre um tema que eu gosto demais, que é mitologia, né? Carlos Alberto de Carvalho. Grave esse nome. Esse nome é de quem eu pretendo comprar todos os livros, se possível. Gente, é muito lindo. E a capa, vocês não têm noção a textura dela. Ó. E, assim, é muito lindo o livro. Já começa aqui, na orelha, né? Já vem enfeitado, já vem todo cheio de imagem dos cavaleiros, né? O pessoal que tava lutando ali na Guerra de Troia. Olha só que coisa linda, gente. Não, sem condições pra isso. Aí, junto dele, eu tenho um outro livro do mesmo autor, que é de Perséfone agora. Gente, muito lindo, gente. Sério, sério. Uma coisa que eu gosto bastante, né? Porque aqui tá a Perséfone. E aqui no finalzinho tem, tipo, a mão de Hades. Que eu acho que quase todo mundo deve ter passado por despercebido, mas... Ó. Também vem cheio de imagens. Super decoradinho, muito lindo. E aqui, aí tem outro garoto, que eu esqueci o nome agora. Aí, agora, gente, sobre Edgar Allan Poe. Eu tenho esse livro físico aqui, do Corvo. Mas o primeiro livro dele que eu entrei em contato foi o da história do Gato Preto. Mas eu entrei na época, no 5º ano, mais ou menos, que eu tive um trabalho sobre, foi o primeiro momento que eu tive contato com os livros dele. E aí eu me interessei, aí eu comecei a ler e na escola eu tive a oportunidade de pegar esse livro aqui, do Corvo. Eu acho as imagens um pouco sinistras, né, porque os contos dele são meio góticos, meio de terror assim. Não de terror, né, mas uma coisa assim mais diferente. Mas eu achei muito profundo. A história está basicamente falando sobre um homem e como que ele fica depois de um tempo de ter perdido a esposa. Aí fala sobre o sofrimento dele. Então é uma coisa um pouco bem poética, né? E também bem triste, assim. Aristóteles, A Política. Esse eu comprei também, mas eu não cheguei a começar a ler. Eu acho que eu li uma página, mas aí eu tava com a lista tão grande que eu comecei a ler outros livros e acabei parando. Também é muito lindo. E é igual o de Platão. Ó. É muito lindo. Esse aqui já não tem tantas imagens como o de Platão. Ó. Só tem essa imagem aqui. E que é logo antes da introdução, né? Médico e Monstro. Esse aqui é um clássico, né? O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Eu li ele todo, eu li já há um bom tempo. E assim, eu achei que o livro deixou um pouco a desejar, eu não gostei tanto. Tá basicamente falando sobre um advogado, né? E sobre as relações dele com um amigo dele e tudo, até que ele descobre uma experiência macabra que estava acontecendo. Eu gosto muito dessa versão, gente. Eu acho muito bonitinha. Ó, por quê? Acho muito bonitinha, gente. Aqui, ó, ele vem todo ilustrado. Muito bonitinho. Ó, muito lindo. Tá até marcado, mas eu li todo. Eu li mais de uma vez. Eu li umas 2 vezes. Agora, vamos para esse aqui que eu também gravei vídeo, que é também sobre história. E eu gosto muito desse livro, gente. Eu já li ele, eu grifei todo. E o que eu fiz? Quando eu comecei a ler, eu fiz a meta de grifar o livro, cada tópico
com um conjunto de canetinhas, de marcadores diferentes. Por exemplo, aqui tá rosa e amarelo, aí deixa eu pegar um aleatório. Aqui tá roxo, azul e amarelo. Cada tema eu tentei marcar com um marcador diferente para ficar bem coloridinho, bem bonitinho. E eu gosto muito porque são temas, assim, muito importantes da história, que é uma matéria que eu gosto demais, que é a minha matéria favorita. Agora eu vou mostrar aqui alguns livros escolares, no caso, né? Eu tenho esse aqui, gente, que eu gosto demais. Assim, esses livros escolares a gente acaba não usando na escola, mas esse daqui eu amo demais. Eu ganhei ele ano passado. Ele é sobre, história afro-brasileira, indígena, colônia. Só que, tipo assim, ele vem falando desde o período pré-histórico e tudo, vem falando sobre várias coisas. Ó. Aí vem falando sobre os períodos da história. Ó. Então eu gosto bastante dele, porque história é minha matéria favorita, como eu já disse. Aí aqui eu tenho mais alguns livros. Esse aqui, do Ensino Médio em Foco de Língua Portuguesa. Gente, tem até aqui a imagem de Machado de Assis. Só fui perceber isso agora. Ó. Ainda não parei para ler ele. Esse aqui também, que é no caso de matemática. E esse aqui eu já parei para ler bastante, que é a Oficina de Escrita da Ideia ao Texto, né? Que é basicamente falando de redação, diversos tipos de texto. Ele eu gosto muito, muito, muito de estudar, principalmente para redação, porque ele também, eu vou pegar aqui a parte que fala sobre o sumário, né? Porque eu acho esse aqui bem importante. Aqui tem Introdução à Língua Portuguesa, Leitura Complementar, Propostas de Produção Textual, Redação Oficial. Aí tem várias propostas diferentes que você pode fazer para redação. Aí tem Redação Oficial, Carta 1, Carta 2, Carta 3, Memorado, Relatório, e a partir daqui vem Propostas de Produção Textual, Dissertação. A fome do Brasil, a influência do artista na sociedade, inclusão social de pessoas do espectro autista, a ameaça nuclear, existem traumas de infância, clonagem humana, crimes virtuais. Então, assim, são vários temas super importantes para a gente dar início à nossa redação e trazem muitas dicas. Então, eu gosto bastante de estudar para redação com ele. Agora, nós temos aqui que é basicamente a minha escola, ela entrou com um processo de ajudar a gente, né, a se preparar para o Enem. E aí eles deram um tanto de livros sobre todas as matérias importantes para a gente poder estudar. Aqui, tanto é que se vocês verem, tá tudo marcado aqui, as coisas que eu achei importantes. Aí, biologia. E o legal é que vem as explicações e tudo, né? Aí vem vários exercícios para ajudar a gente. E depois, no final, vem o gabarito, pra gente mesmo poder ver, porque aí a gente pode estudar em casa. Aí tem de todas as matérias, matemática, química, e eles são, bem grandes. Porque é basicamente falando assim, um resumo de tudo que é importante para determinada matéria que ele está tratando. Tudo que você precisa saber o básico, digamos assim, para você conseguir ir bem. Porque como são muitas matérias, né? Língua portuguesa e literatura, física, e aqui também tem simulados, né? Depois que você termina os livros, você ainda tem um menorzinho que é o simulado daquela matéria, para você tentar testar seus conhecimentos agora sobre ela. Aí aqui, vem várias questões, só questão para você poder ir treinando. Aí aqui, sociologia, que é o normal, não é um simulado não. Sociologia. E, gente, esses livros são muito bons mesmo.
Aí, simulado de linguagem e códigos e suas tecnologias. Aí aqui é o simulado também. Matemática, simulado. Simulado de ciências humanas e suas tecnologias. Aí, filosofia. Filosofia já é um simulado mais extenso. Já é maior. Ó. E vem também com imagem, com tudo. Aí vem texto, às vezes, de apoio. Aí, espanhol. Tem também de linguagem, inglês e espanhol. O inglês está guardado na minha mochila. Aqui, geografia já é o normal. Ó, não, primeiro é normal. Ó. E tudo marcadinho aqui, como vocês podem ver. Aí aqui agora é o de redação. Esse aqui, no caso, é um livro de redação mesmo, não é simulado. Aí aqui também ajuda e fala sobre como escrever uma redação. É ótimo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado muito, chegado até aqui o final junto comigo. Eu vou gravar a parte 2 e vou disponibilizar aqui no canal. Mas antes, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, vai no sininho das notificações para acompanhar todos os meus lançamentos e deixe seu like se você gostou desse vídeo. Um beijo e até a próxima!